O C, então, é a raiz quadrada de 5. Como nós vamos fazer, então, ó? Nós podemos partir do princípio que a raiz quadrada de 4 é igual a raiz quadrada de 4 é 2A. Como a gente sabe que o A é igual a 2 centímetros, então nós vamos começar aqui, ó, com 4 centímetros, certo? Vamos substituir, ó. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, aqui, ó, nós vamos começar com 4 centímetros. Então, nós podemos começar aqui, ó, 4 centímetros. Vou marcar aqui, ponto A, B. Vou prolongar aqui em A, certo? Olha só. E aí, nós vamos... Como é um triângulo retângulo, nós vamos fazer um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, olha só. Ponta seca em A. Nós vamos fazer 2 pontinhos de apoio. Certo? Nós vamos construir a perpendicular aqui, ó. Abertura maior que a metade, cruza de um lado, cruza do outro. E aí, nós vamos ligar aqui, ó. Certo? Ó. O A com o cruzamento dos dois arcos. Tudo bem? Agora, como é 2 centímetros, ó, nós vamos marcar aqui, então, 2 centímetros, ó. Do 0 até 2. E nós vamos transportar aqui, ó. Certo? Então, ó, 2 centímetros. E aí, nós vamos ligar. Vou chamar aqui de ponto C. E nós vamos ligar o ponto C com B. Certo? Então, aqui se aqui era a raiz quadrada de 4, aqui mede 90 graus. Então, aqui é a, então aqui é a raiz quadrada de 5. Então, nós poderíamos ter feito igual esse primeiro aqui, ó. Começar com A e A, aí nós íamos achar a hipotenusa a raiz quadrada de 2, o próximo a raiz quadrada de 3, o próximo a raiz quadrada de 4, o próximo a raiz quadrada de 5, né? E chegaria na raiz quadrada de 5, que é o que ele queria aqui, ó. Ou a gente pode fazer um atalho, né? Começar pelo a raiz quadrada de 4, que é raiz quadrada de 4 é 2, né? Tiramos da raiz. O A é 2, 2 vezes 2, 4. Então, começamos aqui, ó, com 4 centímetros. Certo? Tudo bem? Ó, aqui no item dele, que é a raiz quadrada de 14. Mas, pra gente começar lá do A, né? Igual aqui, chegar numa raiz quadrada de 14, dá muita coisa. O que a gente pode usar, então? Um atalho. Como usar esse atalho? Olha só, a gente pode começar pensando assim, ó, que a raiz quadrada de 16 vai ser igual a quanto? A raiz quadrada de 16 é 4 vezes o A. Mas o A não é 2, ó, o A não é 2, ó, certo? Então, nós vamos aqui, ó, 4 vezes 2, que vai ser igual a 8 centímetros, certo? Então, nós vamos começar aqui, ó, com utilizar esse atalho. Como nós vamos fazer, então? Como a raiz quadrada de 16 vai ser hipotenusa, nós vamos começar aqui, ó, vou fazer de compridinha aqui, uma reta auxiliar qualquer, ó. Certo? Tudo bem? E aí eu vou chamar aqui, ó, vamos chamar aqui de ponto A. Tudo bem? Nós vamos fazer uma perpendicular em A, para construir um ângulo de 90 graus. Então, nós vamos fazer 2 pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio, nós vamos cruzar os arcos com a abertura maior que a metade, ó. Certinho? E aí, nós vamos unir o ponto A com o pontinho formado aqui, certo? E aí, nós vamos transportar a medida de A, que é igual a 2 centímetros, ó. Certo? Ó. Ponta seca, então, em A. Aqui, então, vai dar o ponto... Vamos chamar esse ponto aqui de B. Aqui é a medidinha de A. Agora, nós vamos pegar, então, a medida de 8 centímetros, que é o A raiz quadrada de 16. Ó, ponta seca em 0. Nós vamos medir até o 8. Ó. Nós vamos pôr a ponta seca em B e nós vamos encontrar aqui, ó, o ponto C. Vou prolongar aqui um pouquinho. Certo? Então, aqui vai ser o ponto C. Então, nós vamos unir o B com o C. Ó.
Então, aqui vai ser quem? O A raiz quadrada de 16, porque ele é a hipotenusa, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o maior. Se esse é o A raiz quadrada de 16, quem é esse cateto? O A raiz quadrada de 15, porque sempre o maior vai ser a nossa hipotenusa. Bom, então agora nós vamos fazer o mesmo procedimento para encontrar o A raiz quadrada de 14. Como? Nós vamos começar com uma reta auxiliar qualquer. Vamos marcar aqui um ponto T, certo? Qualquer nome, que é só para a gente se comunicar melhor. Ponta seca em T, nós vamos fazer 2 pontinhos de apoio, tá? Pelos pontinhos de apoio, nós vamos cruzar os arcos com a abertura maior que a metade, só para construir um ângulo de 90 graus, certo? Então, ó, nós vamos unir agora o ponto T com esse pontinho formado, ó. Nós vamos pegar a medida de 2 centímetros, ó. Daqui até aqui, 2 centímetros, que é a medida de A, e nós vamos transportar aqui. Encontramos aqui o ponto G. Certo? Bom, agora nós vamos transportar, pegar a medida aqui do A raiz quadrada de 15, ó. Nós vamos pegar com o compasso essa medida aqui, certo? Ó, ponta seca em A até C, ó, certo? E nós vamos transportar. Então, ó, pegamos a medida do A raiz quadrada de 15, né? Vamos pôr a ponta seca em G e vamos cruzar aqui, ó. Onde cruzou, será o... Nós vamos chamar de um ponto aí, né? Pode ser A. E nós vamos ligar o ponto G com o ponto A, ó. Aqui a gente sabe que é A. Aqui nós transportamos o A raiz quadrada de 15. O A raiz quadrada de 15 nesse triângulo é a nossa hipotenusa, que é o maior lado aqui do triângulo. Quer dizer que aqui é o A raiz quadrada de 14. Então, se aqui é o A raiz quadrada de 14, o A se mantém, o próximo é o A raiz quadrada de 15. Certinho? Tudo bem? Agora aqui, ó, A raiz quadrada de 8. A gente pode pensar assim, ó, fazer um atalho. Para não ter que fazer toda essa construção e fazer A raiz quadrada de 2, A raiz quadrada de 3, A raiz quadrada de 4, A raiz quadrada de 5, até chegar na raiz quadrada de 8, o que a gente pode fazer? Um atalho, como, ó? A gente pode fazer A raiz quadrada de 9, porque todos que têm raiz exata fica mais fácil. Raiz quadrada de 9 é 3, então vai ficar 3A. Então, como a gente quer sempre que a gente quiser um menor, nós vamos começar fazendo uma reta auxiliar qualquer. Vamos marcar aqui o ponto A, certo? Aí, ponta seca em A. Nós vamos traçar 2 pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio, nós vamos cruzar os arcos com a abertura maior que a metade e construir um ângulo de 90 graus, ou seja, uma reta perpendicular aqui, porque é um triângulo retângulo, certo? Então, nós vamos unir esses 2 pontos, aqui nós formamos 90 graus. E aí, nós vamos pegar a medida de 2 centímetros, que é a medida de A, né? Nós vamos vir aqui no ponto A e traçar aqui o ponto A, para encontrar o ponto B. Certo? E aqui a medidinha de A. Agora, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que a hipotenusa é o maior lado. Como a gente quer um menor e a hipotenusa é 3A, nós vamos fazer aqui, ó, 3 vezes o A vai ser 3 vezes o 2, que vai dar 6 centímetros. Então, nós vamos pegar 6 centímetros, né, com a régua, marcar aqui, ó, do 0 até 6. Ó, do 0 até 6. Certinho? E aí, nós vamos pôr a ponta seca em B e nós vamos cruzar aqui, ó. Onde cruzou, nós vamos chamar de C. Nós vamos unir, então, o ponto B com C. Poderia ser qualquer nome, tá? Então, aqui vai ser quem? A hipotenusa, que vai ser o A raiz quadrada de 9. Se a hipotenusa, né, que é 90 graus, se a hipotenusa é a raiz quadrada de 9, um dos catetos vai ser A raiz quadrada de 8, que é o que a gente queria, certo? Então, vamos marcar o que a gente queria, ó. A gente queria o A raiz quadrada de 8. Aqui a gente queria o A raiz quadrada de 14, né? Aqui a gente queria o A raiz quadrada de 5.
certo? Tudo bem? Bom, então olha só, nós temos aqui, nono exercício, determine x igual a raiz quadrada de 20 por média geométrica, fazendo uma construção com economia de espaços traçados, certo? Com economia seria com subtração, né, para economizar o espaço, porque a adição nós vamos somar, então nós vamos fazer com economia, então subtração, pelo processo subtrativo. Então, olha só, vamos pensar aqui, ó, quem é o x? É o 20. Para esse A entrar dentro da raiz quadrada, tem uma condição. Como aqui é uma raiz quadrada, a gente eleva o A ao quadrado. E aí, nós podemos pensar assim, ó, que quem é o 20? 4, vamos separar A ao quadrado, 4A vezes 5A. Porque aí a gente pode fazer a subtração entre 4A e 5A, certo? Tudo bem? Então, olha só. Dessa forma, o nosso x, nós vamos calcular pela média geométrica de 4A vezes 5A, que a gente viu que pode ser feito, certo? Poderia também ser feito por os segmentos a raiz quadrada de 20, né? Mas nós vamos fazer por média geométrica, que conforme ele pede. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos pôr uma observação para começar que o A é igual a 1,5 centímetros, certo? Tudo bem? Então, ó, nós vamos começar aqui, fazendo uma reta qualquer, tá? Vou marcar o início aqui, vou chamar de ponto A, tudo bem? E aí, nós vamos fazer aqui do lado, ó, 5A. 5A vai ser igual. Então, ó, 5A vai ser 5 vezes 1,5, que vai dar 7,5. E 4A, que é o outro, né? 4A vai ser igual a 4 vezes 1,5, que vai dar 6 centímetros. Então, nós vamos começar aqui, ó, marcando 7,5 no compasso, transportando nossa reta auxiliar. Ó, 7,5, ponta seca em A, nós vamos transportar aqui, certo? E aí, nós vamos fazer agora 6, né? Que nós vimos que é 4A, vai dar 6. E nós vamos subtrair de um lado ou do outro. Eu vou subtrair aqui, ó. Então, aqui, ó, é o 5A e aqui é o 4A. Nós vimos que no ponto aqui de encontro, nós vamos chamar de H de altura. Bom, então agora nós vamos achar a mediatriz. Vamos chamar esse ponto aqui, ó, final de ponto B. E aí nós vamos achar a mediatriz de AB. Para encontrar o LG5, qualquer abertura maior que a metade, nós vamos cruzar em cima e embaixo, ponta seca em B, ó, certo? Tudo bem? Aí nós vamos unir os dois pontinhos aqui, fazer uma retinha mediatriz, ó, certo? E encontrar aqui na reta o ponto médio. E agora, ponta seca em M, abertura até B, ou até A, né? Nós vamos encontrar aqui o LG5, ó. Certo? Tudo bem? Aí, onde unir a subtração aqui, nós vamos fazer uma perpendicular em H, ó. De um lado, qualquer abertura, né? Vamos fazer 2 pontos de apoio. Pelos pontos de apoio, vamos cruzar os arcos com a abertura maior que a metade. E aí, nós vamos ligar aqui o ponto H com esse pontinho formado, ó. Certo? Então, o lado que nós subtrairmos, nós vamos ter aqui a nossa média geométrica. Certo? Essa é a nossa média geométrica X. Tudo bem? 10º, construa um retângulo RSTU com lados medindo A e B. Então, a gente quer um retângulo com medidas A e B. Sendo que o A, quem é o A, gente? Ó, é a média geométrica entre M e N que foi dado, ó. E B, que é a expressão pitagórica aqui, entre os segmentos C e D,
certo? Então, a gente pode começar aqui fazendo a média geométrica entre M e N. Como o nosso espaço é pequeno, nós podemos fazer pelo processo subtrativo, certo? Então, nós vamos começar aqui, ó, fazendo uma reta, transportando aqui, fazendo uma reta auxiliar, tá? Vamos marcar um ponto aqui, vou chamar ele de A. Nós vamos pegar a medida de M, certo? Nós vamos vir aqui em A e vamos transportar aqui M, certo? E nós vamos pegar a medida de N e nós vamos chamar aqui de B, né? Nós vamos subtrair ou desse lado ou desse, tanto faz. Vou subtrair o N aqui, ó. E aqui é o M. Bom, o ponto onde ele houve a subtração, nós vamos chamar de H. Certinho? Então, como nós vamos fazer agora? A mediatriz do BA, qualquer abertura maior que a metade, cruzando em cima e embaixo, mesma abertura aqui em cima e embaixo. E aí, nós vamos unir esses dois pontos. Certinho? E nós vamos achar aqui o ponto médio. E nós vamos construir o LG5. Ponta seca em M, abertura até B ou até A. E nós vamos construir aqui o LG5. Onde houve aqui a subtração, que é o ponto H, nós vamos fazer dois pontinhos de apoio. E pelos pontos de apoio, nós vamos cruzar os arcos com abertura maior que a metade para construir um ângulo de 90 graus, ó. Então, aqui, ó, um ângulo de 90 graus. E aí, nós vamos unir. Do lado que a gente subtraiu, vai estar nossa média geométrica, certo? Que nós chamamos aqui de A. Certo? Tudo bem até aqui? Poderia ter construído também a média geométrica pelo processo aditivo, tá? Bom, então agora nós vamos fazer a expressão pitagórica, a subtração. Então, nós vamos começar aqui qualquer reta, né? Qualquer segmento de reta. Vamos marcar aqui um ponto C, tá? Nós vamos fazer aqui um ângulo de 90 graus, tá? Vou prolongar aqui só para ter o ponto de apoio. Vamos construir uma perpendicular. Os dois pontinhos de apoio vão cruzar os arcos com abertura maior que a metade, certo? E aí, nós vamos ligar o ponto C aqui, formando um ângulo de 90 graus. Bom, como é o processo subtrativo e é entre C e D, né? Nós vamos colocar a medida do menor aqui, ó. Tá? Nós vamos por aqui, transportar ele aqui. Essa é a medida Czinho, tá? Vamos chamar aqui de ponto D. Nós vamos pegar a medida de D agora, certo? Transportar aqui, ponta seca em D, nós vamos cruzar aqui, ó. Só que olha só o que aconteceu, não cruzou o meu. O que nós vamos ter que fazer? De repente, de vocês cruzou, né? Prolongar aqui, ó. Então, aqui nós encontramos o ponto E. Nós vamos ligar o ponto E com o ponto D. E nós vamos... Essa é a medida de quem? Do D. Esse que nós encontramos aqui, esse cateto, vai ser o B. Certo? Então, essa é a medida B que a gente estava procurando. Tudo bem? Agora, o que ele quer? Que a gente construa um retângulo RST. Então, agora é só construir o retângulo. Nós vamos vir aqui, ó, né, no espaço aqui, fazer uma retinha qualquer. Vou marcar o ponto, vou começar em R, ó. Ponto R, tá? Vou pegar a medida do CE, que é um lado do retângulo, e vou transportar aqui, ó. Assim, eu vou encontrar RS. Bom, como a gente pode fazer agora? Posso fazer uma perpendicular em R para fazer um ângulo de 90 graus, já que a gente sabe que
Os ângulos internos de um retângulo mede 90 graus. Qualquer abertura maior que a metade, a mesma abertura nos dois pontos. E aí nós vamos unir, ó, formando aqui 90 graus, ó. Certo? Agora, nós vamos pegar a medida de quem? De A, ó. Né? E aqui nós vamos transportar essa medida aqui. Como a gente sabe que no retângulo os lados opostos são congruentes, o que a gente pode fazer? Pegar essa mesma medida aqui, ó, vir em R, em S, né? E transportar ela aqui. Então, essa medida vai ser igualzinha a essa, certo? E pegar essa medida aqui de RS e transportá-la aqui, ó. Ó. Onde cruzaram os dois aqui, ó, vai ficar RSTU. E aí é só fechar esse retângulo, ó. E aqui. E assim ficou o nosso retângulo. Tudo bem? Então tá bom. Beijos, tchau, tchau.